Pai, uma vez a Tua graça, Senhor, nos trouxe para a Tua casa, para mais perto de Ti, Senhor, para que pudéssemos ouvir a Tua voz e sermos guiados por ela, Senhor. Mais uma vez eu te peço, ajuda-nos a aproveitar momentos como esse, que haja edificação, santificação, Senhor, salvação. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor, que o Teu corpo seja edificado, que haja uma evidência mais e mais clara acerca da nossa regeneração. Ajuda-nos a completar, Senhor, a carreira que nos foi proposta. Que os nossos joelhos não vacilem, que os nossos pés não se desviem, mas que sejamos firmes no bendito propósito que nos arregimentou em Cristo, para sermos como Ele, filhos de Deus, obedientes, mansos, humildes. Ó Senhor Jesus, sejamos Teus discípulos, seguindo em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Oramos por essa comunidade, pedimos que o Senhor nos guie soberanamente, conforme a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir hoje, mais uma vez, na carta de Judas. Um pouquinho forte, zoado, eu não digo não, viu? Eu digo porque esse barulhozinho não grava e pai. Às vezes bota para dormir, né? Eu quando eu era menorzinho, esse barulhinho me dava um soninho assim quando eu era menor. Eu estou falando mais até por isso. E quem gosta de dormir, esse barulho é perigoso. Mas como aqui ninguém gosta de dormir, né? Todo mundo está bem esperto, né? Ainda mais essa hora. Capítulo 2 de Judas, amém? Não, isso mesmo. Não, pegadinha, tá vendo? Para ver se estava todo mundo acordado mesmo. Judas tem um único capítulo, nós já sabemos bem disso, temos estudado essa epístola já alguns encontros. Chegamos agora à parte final. Se o Senhor nos permitir, vamos tentar concluir. Na manhã de ontem, né? Ontem nós fizemos de maneira excepcional o nosso encontro pela manhã. Nós falamos um pouco sobre os versículos 19 ao versículo 21. Hoje eu quero retomar com vocês daqui, mas eu peço que vocês que acompanhem, eu vou fazer a leitura a partir do versículo 17, porque essa é uma sessão que deve ser estudada conjuntamente. E o título da nossa mensagem de hoje, só para que vocês se conectem com o texto, é o que nós devemos esperar do futuro. Não tem nada a ver com o início de ano, não. Tem a ver com a carta mesmo, e não só com esse ano 2024, mas com o nosso futuro, independente da gente deixar essa terra nesse ano ainda ou do outro, que seja. É isso que nós devemos esperar do futuro. A Bíblia nos mostra como devemos viver e o que devemos esperar. Por isso os cristãos eles podem passar por muitas coisas, mas não podemos dizer que não fomos avisados. Versículo 17 da carta de Judas diz: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas. Como eu disse ontem, Judas agora faz um contraponto sobre aquilo que ele falava dos falsos mestres, da sua influência perniciosa, maligna, destruidora, e do posicionamento correto que os crentes deveriam ter diante dessa influência, tentando evitá-la de toda forma. Os quais nos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Então nós estamos avisados. Vai acontecer nesse ano de 2024, 25, 26, 27, 28, se o Senhor Jesus não voltar antes, se nós não formos para o céu antes, a maldade vai se multiplicar. Vai se multiplicar o número de falsos mestres, vai se multiplicar o número de falsos crentes. A nossa comunhão aqui vai se tornar cada vez mais difícil, porque as dificuldades externas acabam também invadindo a igreja, mas nós temos a graça a nosso favor e podemos lutar contra esse tipo de influência. O que nós não podemos é negar o crescimento exponencial que vai existir da maldade quanto mais a volta do Senhor se aproximar.
Infelizmente, muitos têm chegado a esse ponto de negar isso, de querer disfarçar isso, de maquiar isso, né? Eu evito ver essas coisas, mas acabo vendo, né? Não consigo evitar, parece, quando eu estou vendo o computador ou alguma coisa. E o Réveillon Gospel que teve esse ano, lá perto da praia de Piatã, se eu não me engano, não tinha muita diferença do Réveillon sem ser gospel, não, né? Então você percebe que é isso aí, é isso que os crentes querem, esse tipo de alegria. Então aquilo que os crentes chamam de alegria, o mesmo que o ímpio chama de alegria. O problema não está no ímpio, o problema está no crente. E quem foi chamado para ser diferente foi a gente. Senão a gente deveria ter continuado do jeito que a gente era antes de Cristo, né? Então aqui, no versículo 18, os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. É isso que os evangélicos funcionam, ímpias paixões. Eles desejam a satisfação das suas vontades. É isso que a gente tem observado. Eu faço o que eu quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, assim que as pessoas procuram viver. E elas ficam extremamente revoltadas quando não encontram espaço para isso dentro da igreja. Aqui é um modelo, né? Nesse sentido, como as pessoas se revoltam quando nós pregamos o que pregamos. E quando nós mostramos que o comportamento dessas pessoas está errado, elas não gostam de ouvir a verdade, como a grande maioria das pessoas. Quem não está disposto a se arrepender, não está disposto a ver o que precisa ser confessado e deixado. Versículo 19: são estes os que promovem divisões. Então toda divisão procede disso. Como nós já vimos lá na carta de Tiago, irmão Judas, as divisões surgem dos desejos, e os desejos são os mais variados. Então tem gente que gosta de silêncio, tem gente que gosta de barulho, tem gente que gosta de calor, tem gente que gosta de frio, tem gente que gosta de salgado, tem gente que gosta de doce. E o que é que vai prevalecer no mundo? A lei do mais forte. Então, aqui, por exemplo, o que é que faz com que, de repente, em determinado dia, haja silêncio? A ordem do chefe do tráfico. Se ele não der a ordem, aí pode-se fazer o barulho que quiser. E o que tudo indica, a maioria das pessoas aqui gosta de zoada, né? Então, e quem não gosta sofre as consequências, porque a maioria gosta de zoada, ou que tem algum tipo, né, de poder humano, gosta de zoada e faz com que zoada seja o que prevalece. Quando, né, aqueles que mandam o estado paralelo, por assim dizer, de não é para ter zoada, aí não tem zoada. Então é isso que a gente percebe, é a lei do mais forte, né? E infelizmente as pessoas querem aplicar isso também no ambiente da igreja. Nós não consentimos com esse tipo de atitude. Nós procuramos seguir, sim, o mais forte, que não é o mais forte, é o Todo-Poderoso. Então o que ele fala, a gente segue. E não é só porque ele é Todo-Poderoso, é porque o que ele fala para a gente é bom, perfeito e agradável. Versículo 19: são estes os que promovem divisões sensuais. E a ideia de sensuais, mais uma vez, é a sedução. As pessoas, elas são seduzidas pelos seus gostos, né? Então o inimigo, sabendo o que nos seduz, usará aquilo como isca para nos atrair. E essas pessoas, de maneira muito direta, eu falei isso ontem, por isso que eu estou um pouco mais rápido, não têm o espírito. Então essa ideia do crente carnal, ela não é muito bíblica. Então você pode encontrar um crente imaturo, crente carnal não, porque quem anda na carne não é do Espírito. E quem não tem o Espírito de Cristo não é dele, está na Bíblia. Então essa ideia, fulano é um crente carnal, não existe, né? Muito parecido com a ideia do católico não praticante. Não existe. Você não pode dizer que você segue uma religião que você não pratica ela, até porque religião por si só é uma ideia de prática. São estes os que promovem divisões sensuais, não têm o espírito, não tem. Vós, porém, mais uma vez o contraponto, sempre a ideia comparativa, um quadro entre aqueles que estão seguindo
o correto e aqueles que estão seguindo o errado. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Mais uma vez, eu já falei, repito, a ideia de santidade, a ideia de separação. Então, quem é que tem que se separar? Os santos. O santo é que se separa. Ele busca ter uma vida diferente. Eu gosto muito de uma frase que um pastor aconselhou um jovem que também se preparava para o episcopado, e ele disse para esse jovem: olha, cuidado, porque o que todo mundo pode, você não pode. E às vezes a gente se esquece disso. Todo mundo está fazendo isso. Todos os crentes não. Porque o crente acredita nesse livro que está na sua mão, né? Então nós acreditamos nele. Então, se nós acreditamos nele, nós seguimos a ele, não seguimos o mundo. Nós deveríamos entender isso. Vós, porém, orando no Espírito Santo. E essa é a diferença. Você pode orar na carne, sem efeito. O único efeito vai produzir ira, porque isso é visto como abominação aos olhos do Senhor, desde o livro de Provérbios. E você pode orar no Espírito. E o que seria orar no Espírito Santo? O que o Espírito Santo faz prioritariamente na nossa vida? Amolda a nossa forma de pensar, a forma de pensar de Cristo. Então, se eu oro no Espírito, eu peço coisas que farão bem ao meu espírito. A prioridade de quem ora no Espírito sempre são as coisas espirituais. Significa que eu não posso pedir nada material? Claro que eu vou. Mas as razões que eu pedirei são espirituais, né? Para que eu possa agradar a Deus, para que eu possa glorificar o seu nome. Então, é sempre assim, orando no Espírito Santo. Por quê? Porque desde aquela época muitas pessoas fingiam orar. O próprio Jesus vai rebater essa ideia quando no Sermão do Monte ele diz: cuidado, não ore como os fariseus. E os fariseus oram de uma forma que é só para agradar a si mesmo. E quem ora de verdade, ora para agradar a Deus. Então aqui ele diz, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus. Falei sobre isso também. O amor de Deus é como que o esconderijo para o cristão. O mundo todo nos rejeita, mas Deus nos ama. As pessoas nos tratam mal, mas Deus nos trata sempre bem. As pessoas demonstram hostilidade e ódio, mas Deus nos ama e demonstra o seu amor de maneira extremamente, perdoe até a redundância, mas é na falta de outro adjetivo, de forma amável. Então ele é amável com a gente. Isso deveria nos bastar. E ele diz, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Aqui eu queria dar uma paradinha, nós vamos já continuar no versículo 22, mas antes eu queria convidar vocês a abrirem 2 Tessalonicenses e mostrando para vocês o que temos que esperar no futuro, em conexão com o texto que nós estamos lendo aqui. E nós temos que esperar no futuro. Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses, uma igreja que ele tinha muito apreço. E aqui nós vemos 2 Tessalonicenses capítulo 1. Olhem como Paulo começa essa carta, versículo 3. Irmãos, cumpre-nos dar graças sempre, dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros. Olha como essa igreja dava alegria ao apóstolo Paulo. Dar graças a Deus por vocês. E ele vai explicar como é justo. E ele diz, eu não faço isso por emocionalismo, né? Por nenhum tipo de paixão, ou porque eu me sinto conectado afetivamente a vocês. Não, Paulo está dizendo que isso é justo. Então, quem anda com Deus, quem reflete o caráter de Cristo, deveria receber de nós palavras de motivação, palavras de alegria. Como é que às vezes a gente é mais tendencioso a motivar o que vive abertamente em pecado do que aquele que está se santificando, né, e sofrendo por isso. Triste. A Bíblia não nos ensina assim. Como é justo você elogiar aquilo que é digno de elogio.
pois a vossa fé cresce sobremaneira. Então, o que deveria acontecer nesse ano de 2024? A nossa fé deveria crescer. E deveria crescer exponencialmente, sobremaneira. Não cresce a maldade? Também a nossa fé deveria. Por que não? E o vosso mútuo amor de uns para com os outros. Mútuo amor. Ó, amando, demonstrando amor uns para com os outros. É muito parecido com o ambiente de hoje aqui. Aleluia. Fica assim. Com os outros, vai aumentando. É tanto amor que, sabe, às vezes a gente até tem que parar um pouco de tanto amor, porque no meio do culto um olha para o outro e diz, ó, né? Você mora aqui, né? Calma, depois você demonstra isso. E a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus. Então, quando Paulo queria dar um exemplo, ele diz, sabe o pessoal de Tessalônica? O pessoal lá, ó, tá andando certo. Como sabe o pessoal lá da CCBE? Tá pegando direito, né? Come bem. Se botar um feijão, come, né? Então, não, vocês estão bem alimentados espiritualmente. Vós mesmos, nós mesmos. Então Paulo e toda a comitiva que ia com ele, e ele diz, a gente fica feliz, se gloriar, fica feliz quando a gente fala de vocês diante das demais igrejas. Como se dissesse, as igrejas estão tudo se desviando, mas o pessoal da Tessalônica está firme, viu? Olha que coisa linda essa carta. Versículo 4 ainda. À vista da vossa constância na fé. Olha, constância. Você vinha aqui, você veio em 2020, 2021, 2023, 2024, constância. Mas normalmente não é assim. A gente pega o começo do ano passado, 2023, que já é ano passado. Aí você olha, quem é que estava aqui na igreja? Você olha 2024, quem já mudou de igreja? Não é a mesma. Não, aí parece que trocou as pessoas, parece time de futebol, vendeu alguma peça, teve novas contratações. A maioria não tem constância, né? São poucos como vocês aqui que têm constância na fé. A maioria é essa inconstância, né? Tá passando uma dificuldade muito grande, aí se apega a Deus. Deu uma leveada, aí, né? Vou curtir um pouquinho do mundo. Para de irmão, pega a Deus. Aí pega o mundo. Então, não é constante. Em todas as vossas perseguições. E a constância só é constância se tiver perseguição. Porque perseverar, quando está tudo favorável, imagine, cada vez que você pisasse ali, atravessou a porta da igreja, cai R$500 na sua conta. Já pensou que vença? Não falta um culto. Vem até de muleta. Vou mandar me levar na maca. Bate 500, na qual atravessou a porta, 500 cai na minha conta, né? Não falta. Vou faltar até o trabalho, porque o dia de trabalho é 100 e o dia da igreja é 500. Já avisa lá que hoje não vou não, viu? É igreja. Que motivação linda, né? Não falta. Aí cada vez que você vem para a igreja, você perde 50. Boa. Perde. Não pode ir e não perder nada, e nem ganhar também. Ficar no zero. Não. É perseguição aqui, ó. Você viu que eu diminui 10 vezes, né? Você ganha 500, mas não, aí você perde 50 entrando aqui. Não. Acho que eu vou um culto só, porque para perder 50, perder 150 é diferente, né? 50 já é o gás, já é outras coisas, né? Então só quero perder 50 por semana, em nome de Jesus. Não queria perder nada, mas se for para perder só 50, tá bom. Então, é na perseguição que você evidencia se você é crente ou não. Vim para a igreja quando você não tem mais o que fazer, por favor. Por exemplo, hoje minha filha está fazendo 15 anos. Eles estão cantando o parabéns agora. E eu estou aqui na igreja. Mas só faz 15 anos uma vez. Pois é, não sou muito dessa teoria. Né?
Eu creio que meu afeto é demonstrado, meu amor é demonstrado por ela de outra forma. Então, mas as pessoas faltam pelas mais diversas motivações. Mas sua filha fazendo 15 anos. Aí falta uma semana. Porque tem os preparativos. Preparativos? De quê? É impressionante como as pessoas, né? Oh, obrigado, Deus, por esse ano. E se agradeceu aonde? Na praia, com Iemanjá. Eu digo, rapaz, é muita sem vergonhice, né? Eu sei que tem muita gente que vai falar horrores porque eu usei esse sem vergonha. E é sem vergonha mesmo, não tem vergonha na cara. De agradecer a Deus. Aonde? Em que ambiente você estava para agradecer a Deus? Porque até os falsos crentes viram o ano num ambiente religioso. E os crentes verdadeiros estão por aí, em algum lugar, porque por aqui não apareceram. Onde é que estão esses crentes verdadeiros? Aleluia! Por isso que quando a gente vê algo que é digno de elogio, elogie, porque provavelmente vai demorar para você elogiar de novo. Viu? Não tem muita coisa assim que seja digno de elogio no nosso ambiente nos últimos tempos, não. Vai ser cada vez mais difícil. Viu algo que é de Deus, não perca a chance de dizer, varão, aí eu vi, viu? Aí bateu firme, aí eu vi algo assim bíblico, né? Por quê? Porque o antibíblico é o que a gente vê o tempo todo. Por isso que Paulo está escrevendo essa carta. Por isso que Judas está escrevendo, batalhar pela fé que de uma vez por todas foi dada aos santos. À vista da vossa constância na fé. Olha aí, ser constante na fé. Mais uma vez eu vou dizer, a maioria das pessoas que eu conheço, e eu falo isso com uma dor no coração, só Deus sabe, é a religião de Caim, traz para o Senhor o resto. Eu acho interessante, né? Ninguém quer ser como Abel. Por que não quer ser como Abel? Sim, um bom exemplo é ele. Porque é ser implicado. Não, mas se tem tanto Caim, então eu vou ser um Caim também. Por que não segue um bom exemplo? É como alguém dissesse, fulano vai só um culto para a igreja e é crente. Eu também sou um e sou crente. Mas tem um outro que vai os 4, chega antes, sai depois todo. Você não segue esse exemplo por quê? Por que não segue esse exemplo? Aí tem uma pessoa que fica feliz morando embaixo da ponte. Tem outra pessoa que fica feliz morando numa casa boa. Eu quero uma casa boa. Por que você não segue o exemplo de quem é feliz embaixo da ponte? Sabe, a gente só quer as coisas. E as justificativas são as mais esdrúxulas assim. Mas vai correr. À luz da Bíblia, claro, se quiser justificar, usando filosofia, né? Mas à luz da Bíblia, ninguém quer ser como Jesus, irmão. Ninguém quer dizer não. Ninguém quer abraçar o sofrimento como algo positivo. A cruz aqui. Não. Por isso que quando Paulo viu isso aqui, Paulo disse, eu vou falar. Tenho que falar. É difícil. O normal é o que aconteceu na Galácia. E aqui é uma igreja, Tessalônica é uma cidade. E a Galácia é uma região. Olha. Vai repreender, é uma região inteira. As igrejas da Galácia. Vai elogiar uma igreja, Tessalônica. Basta só estudar a Bíblia. E essas verdades ficam claras, cristalinas. Versículo 4 ainda. A constância e fé de vocês em todas as vossas perseguições e nas tribulações. E perseguição é diferente de tribulação. Aleluia! Você vai receber duas coisas. Perseguição é o pessoal te perseguindo porque você é crente. Tribulação é você lutando contra você mesmo, para não se distanciar de Deus. Então tem as duas. Aleluia! Eu só tenho perseguição. Não, calma, vem tribulação também. Já está chegando. Não se apresse, crente. Não, eu só tenho tribulação. Não veio perseguição ainda. Vai chegar. Calma. O iFood está quase chegando. Perseguição e tribulação. Que suportais. Ó, que maravilha. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu posso todas as coisas
naquele que me fortalece. Versículo 5. Você quer saber se você vai para o céu? Aí, sinal evidente do reto juízo de Deus. Pastor, não entendi. Claro que você entendeu. Se tem salvos, é porque tem condenados. Se tem salvos, é porque tem não salvos. Se todo mundo fosse salvo, não tinha por que a gente dizer fulano é salvo. Não. Todo mundo é salvo, então não tem por que você dizer uma coisa. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. E aqui não fala de orgulho, não, fala de saber mesmo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que eu sou crente. Por quê? Porque o Espírito testifica com o meu espírito. Porque eu olho para os frutos que o Espírito produz na minha vida e vejo os frutos da boa árvore sendo produzidas na minha vida. Isso não é orgulho, não. Isso é sua obrigação saber. Se não tem um bom fruto, então trate de rever as suas escolhas. Porque o homem vai produzir o que plantou. Então, mais uma vez, o que a gente vai colher em 2024? O que plantou em 2023. O pessoal que estava distante de Jesus em 2023, vai colher o que em 2024? Só bênção. Só vitória. A luta acabou? Por favor, irmão. Mas é impressionante como as pessoas desconectam plantio de colheita. Então, vamos começar o ano de 2024 de forma profética. Não posso agora dizer isso? Profética? Profética é o que, meu irmão? Você vai colher o que você plantou. Não adianta você plantar bananeira. Não adianta fazer 20 dias de jejum, 12, 48. Não adianta. Você vai colher o que você plantou. Não é? Eu profetizo que 2024. Vai profetizar o quê? Você plantou o quê? É o que você vai colher. Profetizo. Eu profetizo que você se arrependa. E pare de falar tanta heresia. Né? Parece que essa profecia não cola, porque só aumenta. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Olha que coisa linda. Ouvindo o Senhor, vinde benditos de meu Pai. O reino foi preparado para vocês. Está aí, ó, a casa de vocês. Por isso a gente deveria parar de pensar em casa aqui. Né? Tem uma casa lá. A de lá a gente vai passar muito mais tempo. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, se é crente, tem que doer. Está sofrendo. Então, você está sofrendo. Porque se eu fosse abrir aqui, né, em 1 Pedro, você ia ler lá, 1 Pedro, dizendo: olhe, o justo é salvo diante de muitas dificuldades. Imagine o que vai acontecer com o pecador. Você diz assim: se Lázaro, lá em Lucas, se Lázaro viveu daquele jeito tão sofrido, o que o rico deve estar passando? Com alguns segundos do inferno, alguns segundos do inferno, o rico sofreu mais do que Lázaro a vida toda aqui na terra. Essa é a ideia do texto, inclusive. Sinal evidente do reto juízo de Deus. É por isso que o crente, imagine que você vai invejar o ímpio, sabendo o que acontece com o ímpio e com o salvo. Você vai invejar o falso crente. Por Deus. Por isso que a gente não paga o mal com o mal. A pessoa me trata mal, você vai tratar como? Bem, eu estou indo para o céu. Cada um dá o que tem, eu sou feliz. Com quem? Com Jesus. O mundo tem felicidade nenhuma no mundo. Pelo contrário, só desilusão. É isso. Mas em Jesus é sua felicidade maior, cada vez mais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus. Eu não sou digno, mas ele está dizendo que é, então eu aceito. Pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. E a ideia do texto é por isso que vocês estão sofrendo. É o mesmo princípio que é ensinado no Evangelho de Lucas, na passagem do rico e Lázaro. Lázaro recebeu tormentos, agora o consolo. Você a vida inteira foi só consolo, conforto. Agora o tormento.
Aí você vê, né, principalmente hoje em dia que temos as mídias sociais, no Instagram, as pessoas divulgando, né, virada de ano em lugares assim, visivelmente atrativos. Pastor, e você em casa, com quem? Sozinho? Que errou? Pijama. Só não estava dormindo porque não deixaram. Os fogos me acordaram, né? Não deixaram dormir. Mas se não, dormindo, cansado, meu filho. É luto o dia todo, de noite eu paguei para dormir. Se acordar, vai lá. É o que a gente faz. Ah, mas essa vida parece tão monótona. Ah, então você está vivendo ela. Eu, quando eu era mais novo, eu gostava de uma, hoje em dia chama de saga, né? Indiana Jones. É de gente idosa como eu, né? Então, é um filme de aventura. Pois é, depois que eu virei crente, eu vi Indiana Jones e ficou para trás. A aventura é minha vida. A cada segundo uma aventura diferente. Sai de casa, não sabe se vão tentar te matar de um jeito, de outro, né? Demônios te cercando, né? Demônios internos. Que é isso? Rapaz, Indiana Jones não sabe de nada. Que aventura é isso aqui? É ser crente, né? Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, por que a gente está passando por isso? Nós somos ouro. Pastor, pai, eu vou me soberbecer. Cuidado, porque o ouro tem que ser purificado com fogo. Não, aí não quero, não, então tem que querer. É o fogo purificando a gente. E aquilo que é palha está sendo queimado e consumido. Então, o falso crente é palha. Vem a provação, a perseguição, morre, não tem fé. Por isso, eu não tenho a capacidade de matar a fé de ninguém. Nunca desejei. Mas ainda que desejasse, não teria essa capacidade. Então, a fé, ela é produzida por ouvir a palavra de Deus. Mas a mesma palavra de Deus, na vida do falso, queima. E a pessoa, então, revela o que sempre esteve lá dentro. Incredulidade. Nos momentos difíceis, como nós vimos, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, vimos ontem, Salmo 23, que eu vou saber se o Senhor está comigo ou não. Então aqui, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo, versículo 6, se de fato é justo para com Deus. Olha essa expressão, que expressão forte. É justo para com Deus, você entende? É correto aos olhos de Deus isso aqui. Ah, que injustiça! Não, é o contrário. Essa é a justiça de Deus. Olha o que você tinha que esperar no futuro. É justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que nos atribuem. Mas não vai ser agora. É o que Paulo vai esclarecer. Então, por isso que eu disse, é melhor você ser assaltado do que o assaltante. É melhor você ser o violentado do que o que foi o violento. É melhor você ser aquele que sofre afronta do que aquele que afronta os outros. Aos olhos de Deus é justo você sofrer por amor a Ele. E a vós outros que sois atribulados, por isso a tribulação ou atribulado é um adjetivo que você só pode atribuir a um crente. O ímpio não é atribulado. Você vê, o pessoal das falsas igrejas, eles usam isso para os incrédulos, né? Fulano atribulado apareceu lá em minha casa. Eu digo, não, meu filho, atribulado é você, me respeite. Eu estou querendo dizer que você é crente, não, ali. Porque atribulado é o crente que passa por tribulação. O ímpio não, o ímpio é endemoniado. Lembra? O mundo inteiro jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então quando alguém te disser, seu atribulado, diz, aleluia, ó Deus, me dá força para suportar, né? Então tribulação é para crente. Vós que sois atribulados, você é um atribulado, é verdade, é muita tribulação. Alívio, aí você fala, é agora, 2024 é só alívio, só se você morrer. Não, pastor, não quero morrer não. Por que não? Viver é Cristo e morrer, não quero lucrar desse jeito. Eu agora vou viver uma vida altruísta, sem preocupar-me com lucro. E a vós outros que sois atribulados, alívio
juntamente conosco. Paulo dizendo, sabe, a gente está longe geograficamente de vocês. Isso é uma carta que Paulo está escrevendo, porque ele está em outro local. E ele está dizendo, a gente está aqui em outro local, distante de vocês, mas somos crentes, passando pelas mesmas tribulações que vocês. Por isso ele diz, juntamente conosco. Paulo, você não está sendo perseguido pelo prefeito daqui de Tessalônica. Você não está sendo perseguido pelos incrédulos. Não, mas sabe que onde eu estou passando por tribulações parecidas. Por quê? Porque o mundo já é do maligno. Onde você for, né? Se você é crente, sabe o que é que vai vir de lá para cá. Cuidado. E se o ímpio estiver tratando a gente bem, ou a gente desviou, ou está tentando nos seduzir para que a gente se desvie. A vós outros que sois atribulados, aleluia, alívio, juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus. Só? Ô irmão, que é isso? Vocês estão com pressa de ir para o céu? É só pedir, Senhor, me leva hoje. Não, quem sabe Ele te ouça, né? O Senhor Jesus, Ele vai se manifestar. E a ideia é manifestar. Lembra que eu já ensinei você a manifestar? Manifestar é algo que já está aqui, mas a gente não está vendo. Eu estarei com vocês para sempre, até a consumação dos séculos. Jesus está sempre com a gente. Por isso que eu disse, passei o Réveillon aos olhos do homem sozinho, mas você que estava comigo lá. Por isso que eu tenho aprendido cada vez mais que ficar sozinho é bom demais, porque a gente fica com Jesus e a companhia de Jesus é muito boa, né? A gente está com Jesus a sós, dá para a gente conversar melhor, dá para a gente ouvir melhor. Estes sofrerão, cuidado, aqui ele diz, o Senhor vai se manifestar com os anjos do seu poder. A ideia é que o Senhor vem e vem de maneira a consumar o seu plano. Chegou ao fim a história da humanidade aqui. Então vai ter uma nova etapa, uma etapa onde os ímpios serão lançados no inferno e os justos habitarão para sempre com o Senhor no céu. O Senhor Jesus virá com os seus anjos no seu poder. Versículo 8, em chama de fogo. A ideia de fogo na Bíblia é sempre uma ideia de separação, de separar aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, o fogo, naquilo que é precioso, purifica, naquilo que é ruim, queima, destrói. Em chama de fogo, tomando vingança. Percebeu? Não adianta a gente querer se vingar, irmãos, porque se a gente se vingar, a gente vai sofrer mais ainda. Quem é que traz juízo? Deus. Então, usando uma adjetivação bem da nossa época, fique de boa, né? Fique do lado do que é bom, fazendo o bem. Não junte rancor, amargura, nenhum tipo de sentimento ruim dentro de você. Pelo contrário, e no seu coração esteja sempre cheio de amor. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Então, não conhecer a Deus é pecado. Por isso que eu tenho responsabilidade de falar. Eu tenho responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Fulano ouviu o evangelho e ficou com raiva. Mas eu preguei. Foi avisado. A gente vai ver isso inclusive em Judas. Se o Senhor permitir que a gente volte. Lá em Judas, no final diz, arrebatando-os do fogo. Essa é a ideia. As pessoas estão indo em direção à destruição. Algumas até já estão se queimando, mas não estão nem percebendo isso. É como a pessoa que está se afogando, ela só vai perceber que está se afogando tarde demais. A pessoa entra no mar, está numa profundidade de repente confortável, mas aí o mar, como a gente diria, começa a puxar. Daqui a pouco a pessoa tenta voltar para a praia, não vai conseguindo. Vai tentando colocar o pé, já não consegue mais, submerge uma vez, né? E aí, quando percebe, já está se afogando. É assim que acontece. Por isso que ele diz aqui, cuidado,
Os ímpios, eles vão ser assim, eles vão ser pegos sem esperar. Não porque não foram avisados, porque não creram. Porque avisados foram, a grande maioria. Então ele diz, não conhecem a Deus. Não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem ao Evangelho. Percebeu que são dois grupos aqui? Os que não conhecem e os que não obedecem. Por quê? Porque para desobedecer você tem que conhecer. Você não pode desobedecer uma coisa que você não conhece. Você não conhece. Então, não conhecer também é pecado. E já está em primeiro lugar, inclusive. Ah, mas eu nem sabia. Mas deveria. Você deveria saber. Todos nós nascemos de costas para Deus, mas sabendo no nosso interior que Ele existe. Pelas próprias coisas criadas. É o que a gente chamaria de a revelação geral de Deus. Então você olha para a lua, você olha para o sol, você olha para a terra. Você vê, por exemplo, como esses três elementos se relacionam de maneira tão precisa. A lua chega um pouco mais perto da terra, a maré muda. O movimento da maré é de acordo com a proximidade da lua. O dia e a noite, a terra girando em torno de si. As 4 estações do ano, a terra dando uma volta completa em torno do sol. Meu Deus, que coisa precisa! Isso não foi obra do acaso. Olha para o corpo humano. À medida que a medicina foi avançando, você só vai ficando ainda mais extasiado. Porque você vai ver, meu Deus, você vai vendo a quantidade de microveias que tem aqui no cérebro, e se entupir uma, morreu. Uma, e milhares, milhões que tem aqui no cérebro. Aí você vai estudar os cromossomos, um a mais, um a menos. Não tem vida. Tudo perfeito, tudo no seu lugar. Aí descobre-se algo chamado de DNA. E percebe-se que ninguém tem um DNA igual ao outro. Meu Deus, não é os 7 bilhões que vivem hoje no mundo, não. São os bilhões que já pisaram na Terra. Ninguém é igual ao outro. Pode ser até gêmeo. Aí tem para só para a mesma coisa aqui, ó. A impressão digital. Diferente de todas as pessoas que já pisaram na terra. Meu Deus, isso não pode ser obra do acaso. Claro que não. Existe um Criador que organizou todas as coisas e que nos deu atribuição. Mas enquanto que a lua faz, obedece, o mar obedece, chega a gente, ser humano, desobedece. Agora veja, o Senhor diz, viva uma vida santa. Não, não vou. Venha até mim, não venho. E depois acha que vai ficar por isso mesmo. Não, não vai. Não conhecem a Deus. E contra os que não obedecem. E obedecer, olha que coisa específica. Não é nem obedecer a palavra, porque poderia se dizer de forma mais genérica. Mas aqui é específico. Não obedecem o Evangelho. O Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não adianta você ensinar a Bíblia para alguém se não evangelizá-lo antes. Por quê? Porque se a pessoa não foi alcançada por Cristo, o véu ainda está posto. É o que está escrito em Coríntios. Mas quando crê em Cristo, o véu é removido. Paulo mostrando tudo aqui. Cuidado, não é só você conhecer. Ah, eu conheço que eu tenho que obedecer a Deus. Você obedece? Não, mas eu acredito que mesmo desobedecendo, Ele vai me salvar no último dia. Eu não sei que fé é essa. Porque é contrária ao que Ele está dizendo que vai fazer. Se não obedece, condenação. É impressionante como na nossa geração, né, a ideia de graça tem sido como que um induto para você pecar. Não, eu estou pecando, fazendo tudo de errado. Eu não sei se continua assim, porque tem tanto tempo que eu me afastei da ideia, né, de direito, estudar a lei. Mas na minha época, quando eu estudei direito internacional público, tinha, não sei se você já viu placa de consulado, placa né, desses países que tem representação aqui no Brasil, que é de outra cor. Eles não podem tomar nem multa de trânsito.
Por quê? Porque de acordo com o direito internacional público, aquele carro, quando bota aquela placa, não pertence ao Brasil. Dentro daquele carro não é Brasil. Mas está no Brasil, mas não é Brasil. Aquele carro é, digamos que o carro está embaixado da Alemanha. Pois é, dentro do carro é Alemanha, né? Mas não é Alemanha, é Brasil. Não, para o direito é Alemanha. E dentro da embaixada é mais Alemanha ainda, mas está no território brasileiro. Não, mas é Alemanha, segundo as normas de direito internacional. A embarcação que para aqui no porto, a bandeira dela é que diz quem manda lá dentro dela. Olha que coisa. Então a gente observa que está tudo diante da gente. Quem é que é o dono de tudo? Deus. E ninguém quer obedecer. E acha que vai ficar por isso mesmo. Então, não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Cuidado, irmãos. Não sigam os maus exemplos. Sigam os bons exemplos. Pastor, não vejo isso na Bíblia. Não vejo porque não lê, né? Serem meus imitadores como eu sou de Cristo, está ensinando o quê, por favor? Procure homens como nós, ensine-os a seguirem ainda mais o caminho do Senhor. Paulo está dizendo para Timóteo fazer isso. Então, como assim? Não segue bons exemplos? Claro que segue bons exemplos. Porque a raridade dos bons exemplos é tão grande que parece que não existe. Existe, procure. Não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Por isso, cuidado, irmãos. Cuidado quando você quiser se justificar pela injustiça alheia. Imagine alguém dizendo, Davi assassinou e foi para o céu, então eu posso assassinar também. Cuidado, porque você pode assassinar e não ir para o céu. Você pode adulterar e não ir para o céu. Mas Davi fez isso. Foi com Davi. Veja Davi e Saul. O Senhor perdoou Davi. O arrependimento de Davi foi sincero. E Saul? Eu não perdoou. Davi não teve arrependimento. Saul não teve arrependimento sincero. Mas ele até chorou. Mas não teve arrependimento sincero. Saul ficou tão desesperado para saber qual era a vontade de Deus, que foi buscar um necromante. Muito parecido com o centro espírita de hoje. Ele queria que trouxesse Elias de volta dos mortos para dizer para ele qual era a vontade de Deus. Samuel, perdão. Trazer Samuel dos mortos. Então, para você ver, tem pessoas que vão dizer, meu Deus, como eu queria ouvir algo bíblico. Não vai ouvir mais. Você desprezou tanto aquilo que o Senhor te dava graciosamente, vai chegar um momento que você não vai ter mais. Às vezes a gente acha que isso é exagero. Não, isso é bíblico. Quando isso vai acontecer, é Deus que vai determinar. Minha obrigação é dizer para vocês que isso acontece. E que a gente deveria valorizar o que é bom. Versículo 9. 2 Tessalonicenses 1:9. O que vai acontecer com os que não conhecem e não obedecem ao Evangelho? Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Eterna destruição. Você entende isso? Percebeu por que a nossa leve e momentânea tribulação? Digamos que você está passando por uma luta há 40 anos. Mas o que é 40? O que são 40 anos comparado a 40 milhões de anos? 40 bilhões de anos? Nada. E não estou nem dizendo que a gente vai viver isso, a gente vai viver muito mais. Porque a gente vai viver para sempre com o Senhor. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. A ideia é eles não verão mais a face graciosa de Deus que o Evangelho trouxe, mas só a ira. A ira. E da glória do seu poder. Pois é, o poder para salvar é aqui na terra. Aprove a Deus salvar os que creem, pela loucura da pregação do Evangelho. Quando vier, e quando isso vai acontecer, mais uma vez, Paulo repete, quando vier para ser glorificado nos seus santos. Irmãos, quando você entende isso aqui, você fica meio que, eu fico sem graça, meio assim, né? Ele está dizendo que a minha vida glorifica a Deus. Sabe, é como se Deus pegasse a gente e dissesse, está vendo o meu filho fulano? Me alegro nele. Ele sou eu, sim. Mas ele disse que
Então eu acredito que ele fala. Quando você vive uma vida santa, o nome de Deus é glorificado. Assim como você peca, o nome de Deus é blasfemado. Então a pessoa que está na igreja fazendo tudo errado, está trazendo vergonha ao nome do Senhor. Se você está procurando viver da forma correta, está trazendo glória ao nome do Senhor. Então a pessoa diz, está vendo? Fulano é crente. Então é assim que tem que você e eu, nós temos que viver dessa forma. Para, quando ele vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram. A gente também se admira. Quanto mais o Senhor se aproxima, mais a gente fica maravilhado. Naquele dia, conquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. E a ideia, começou o Paulo pregando para eles. Tão pequenininho, né? É como um grão de mostarda. Na época de Jesus é menor de todas as sementes. Aí você joga e aquele grão de mostarda vira uma árvore tão grande que até os passarinhos vêm fazer o seu ninho nela. Assim começa a obra de Deus. De forma, às vezes, até imperceptível. Uma pessoa pregando o Evangelho para alguém. A maioria desfaz, mas alguns vão crer e o reino vai crescer, vai prosperar diante daqueles que têm que prosperar. Versículo 11, já concluindo aqui para a gente voltar para Judas. Por isso, também não cessamos de orar por vós. Mas perceba, Paulo sabia que aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. De onde é que é a queda mais perigosa? De 30 centímetros ou de 30 metros? Percebeu? Por isso que se você está nessa caminhada da fé, cada vez que você der um passo para mais perto de Deus, aumente, redobre o seu cuidado. Quanto mais santo você viver, mais perigoso vai ser o seu tropeço. Por isso também não cessamos de orar por vós. Paulo está dizendo, eu não paro de orar por vocês. Para que o nosso Deus vos torne dignos de sua vocação. Ó, dignos. A ideia de dignidade, irmãos, é você ser condizente com aquilo que você se diz ser. Né? Então, você diz, eu sou baiano, eu sou teropolitano. Então você nasceu aqui na Bahia, na cidade de Salvador. Não, eu sou soteropolitano do Iraque. Não, então você é iraquiano. Porque para ser baiano tem que nascer na Bahia. Então a ideia de dignidade não fala de você merecer, que não merece nada, mas é de você ter uma identidade que seja condizente com aquilo que você se identifica. Então, você é quem você acredita ser? Essa é a pergunta. Isso é ser digno, é ser conforme aquilo que Deus fez na gente. Nós somos uma nova criatura, então devemos ter em nossa vida novas todas as coisas. Torne digno da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito. Então a dignidade é isso: cumprir com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Bondade, atributo de quem é bom. Então você é bom. E benigno, faz o bem. Por que você é bom? Porque o Espírito Santo mora em você. Na nossa carne não tem nada de bom, mas o Espírito Santo mora na gente. E o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age por meio do mundo. E o que ele vai fazer na nossa vida? Que ela produza obras que evidenciem a fé que professamos. E obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós. Então, bateu o olho em você, glória a Jesus Cristo. É assim que tem que ser. É assim que já acontece, né? Eu vejo que vocês passam na rua, o pessoal, glória a Jesus! Não é assim, não? Você chega e fica meio sem graça, assim, calma, não precisa gritar tanto. Né? Louvado seja Deus. E vós, que segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo.
Capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vida de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, Jesus voltando e a gente se reunindo com Ele para sempre. Vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. A ideia aqui é uma influência, um argumento que tire você da verdade e coloque você numa mentira. Com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. O espírito fala de uma influência imperceptível, a palavra de algo mais perceptível. Você ouve algo e aquilo te perturba, né? Como alguém te dizer: você acredita em Jesus? Ele não existe. Será? Quer por epístola, como se procedesse de nós. Naquela época já diziam que Paulo escreveu algumas cartas que ele nunca escreveu. Porque quando você quer atribuir, significado a alguma coisa, você tem que dizer que foi alguém importante que fez. É como há um tempo atrás fizeram uma frase de cunho político e disseram que Spurgeon que tinha dito. Não foi ele que disse. Depois que foi ver, não, Spurgeon nunca disse isso, mas querendo dar veracidade, querendo dar importância àquela frase, atribuíram a Spurgeon, como se ele tivesse falado que Spurgeon é uma pessoa até reconhecida hoje entre os que se dizem cristãos verdadeiros. Supondo tenha chegado o dia do nosso Senhor. Tem gente que diz: Jesus já voltou, mas voltou de forma invisível. Ninguém de nenhum modo, versículo 3, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. E a apostasia é o que o apóstolo João ensina: saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. O apóstata necessariamente teve que ser crente em algum momento da sua vida. Tem uma diferença entre o apóstata e o incrédulo. O incrédulo nunca creu. O apóstata é aquele que acreditou, ainda que de forma imperfeita, falsa, mas demonstrou algum tipo de crendice ou fé, como você queira chamar, e deu as costas para isso. Vai vir a grande apostasia, e será revelado o homem da iniquidade. Pois é, assim como Jesus é Deus encarnado, vai ter um homem que vai possuir em si toda a maldade e poder de Satanás operando. Vai ser um homem 100% tomado por Satanás. O anticristo virá. Será uma pessoa de carne e osso como a gente. Terá todo o poder do maligno operando nele, para fazer sinais. Em Apocalipse deixa muito claro, aqui também. O homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. É por isso que o apóstolo João vai dizer que os anticristos, porque os anticristos, à semelhança do anticristo, eles se opõem a isso aqui, a tudo que agrada a Deus, a tudo que é objeto de culto a Deus. Então, que leva uma pessoa a querer desvirtuar esse ambiente santo que a gente comunga aqui, o espírito do anticristo. Uma pessoa que se coloca contra algo que cultua a Deus de maneira correta. Não é nem para dizer, não tem espírito nenhum atuando nessa pessoa, é o espírito do homem. Não, é o do anticristo. Se opõe a tudo que se chama Deus, tudo que glorifica o Senhor, tudo que é objeto de culto a Deus. Ele se opõe. Então, quando uma pessoa se levanta contra o que é a verdade que é pregada, você já sabe a que tipo de espírito ele está obedecendo. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Tem pessoas que querem isso na igreja, que aqui quem manda sou eu. Não é você. É Deus. Cuidado, porque a casa é dele. Já tentaram tomar a casa dele e não foi bom para essas pessoas. Não deu bom. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas. Então Paulo dizendo, eu já ensinava isso desde que eu estava com vocês. E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que detém o Espírito Santo? O que detém a igreja? O que detém
a propagação do Evangelho. Ah, é uma dessas três coisas? Não, é as três. Você não pode separar a igreja de Cristo e do Evangelho. Eles agem conjuntamente. Eles são uma vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade. Mistério por quê? Porque a gente não conhece como isso vai operar. A gente sabe alguns sinais de como isso vai acontecer. Algumas coisas que irão acontecer. Sabemos, mas não sabemos tudo. Não sabemos os detalhes. Sabemos o plano geral. E os detalhes, não sei. O anticristo vem da Europa? Vem da América? Vem da Ásia? Da África? Não sei. O anticristo vai falar inglês? Provavelmente vai falar vários idiomas. E o anticristo, como? Não sei. O que eu sei é isso aqui. E já dá para saber identificar com isso aqui. É só você ser um obreiro aprovado e manusear bem a palavra de Deus. E devemos ficar muito atentos. Por quê? Porque tem detalhes que a gente não sabe. Devemos usar tudo o que sabemos para entendermos o tempo em que vivemos. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mais uma vez, o Espírito Santo, Cristo, a sua igreja, é isso que detém. Por quê? Porque tudo é uma coisa só, a vontade de Deus. Então será de fato revelado o iníquo. O iníquo não é aquele que pratica iniquidade, é o iníquo mesmo. É aquele que influenciou toda a maldade. Por quê? Porque toda a maldade sua e minha, e de qualquer pessoa que já pisou nessa terra, procedeu dos nossos pais conforme a carne, Adão e Eva. E quem foi que enganou a eles? O diabo. Então o iníquo vai operar em um mundo. E ele diz aqui, ele vai vir, cuidado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca. O que sai quando a gente sopra? Palavras. Você já viu que quando eu estou falando aqui, está saindo o que da minha boca? Vento. Então, junto com a língua, esse vento sai de maneira a produzir, o que a gente chamaria sinais linguísticos, que a gente chama de palavra, e aí a gente consegue se entender. O que está falando inglês, ele também está usando esse mesmo método, mas os sinais são outros, é outro idioma, a gente não entende aqui, a não ser alguns que aqui falam inglês, né? Muito bem, não é o meu caso. Então ele diz aqui, cuidado, o sopro da sua boca, e o destruirá pela manifestação da sua vinda, porque assim, quando a luz chega, acabou as trevas. Então, a luz está acesa. Cadê treva? Não tem. Se apagar a luz, aí fica tudo escuro aqui. Então, quando o Senhor Jesus chegar, não é que ele vai, não, já vai ser destruído com a sua própria chegada. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia. Eficácia fala poder para atingir um objetivo. Isso que é ser eficaz. É quando você atinge o objetivo que você propôs atingir. Então, imagine um aluno que quer tirar nota 10. Ele fez a prova e ele tirou nota 10. Então ele foi o quê? Eficaz. O propósito era tirar nota 10. Um aluno que quis tirar nota 0, tirou. Então ele foi eficaz. Ele tirou nota 0. Ele atingiu o que ele propôs atingir. Né? Então a eficácia fala disso. Você atingiu um objetivo que você mesmo propôs. Ele vai conseguir. A eficácia de Satanás, os propósitos de Satanás, que nós não ignoramos, como disse o apóstolo Paulo. Com todo o poder, para aqueles que se ligam só nos poderes e sinais e prodígios, pois cuidado que a mentira se propaga dessa forma. Como é que se propaga a verdade? Por meio da palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra. Então, quem diz acreditar por conta de poder, sinais de prodígios de mentira, você já sabe. E com todo engano de injustiça. Engano de injustiça, sabe? Não, tudo que eu fiz de errado em 2023 ficou em 2023. É brincadeira, né? Você está brincando comigo.
Não, pastor, o ano virou. Virou não. Sabe? Cuidado, porque não se engane. O que você plantou, você vai colher. Não, mas já começamos um outro ano. Começamos. Mas você plantou, não plantou? Vai colher. Eu me arrependi. Vai colher. Vai ser perdoado no sentido da condenação, no inferno. Mas vai vir a correção. E dói. Viu? Pergunte a Davi, ele responde. Ele diz aqui, engano. Todo engano de injustiça. Isso é grande injustiça. É você achar que pode plantar uma coisa e colher outra. Não se engane o homem. Aquilo que você plantar, você vai escolher. Vai colher. Paulo chega a dizer que isso é escarnecer de Deus. Achar que você pode enganá-lo a esse ponto. De viver uma vida de uma forma e achar que vai poder colher de outra forma. Plantar na carne e colher no Espírito. Não. Para colher no Espírito, você tem que plantar no Espírito. Com todo engano de justiça aos que perecem. Aos que perecem. Porque não acolheram o amor da verdade. Olha, não acolheram o amor da verdade. Isso deveria deixar a gente também aqui, sabe? Constrangido. Porque toda a verdade que chega para você e para mim, chega por amor. Ninguém fala a verdade porque nos odeia. Não, a pessoa que odeia vai mentir para você. Tá, pastor? Mas a verdade dói. Dói porque nós somos maus. Dói porque, ainda que a gente tenha o Espírito Santo, a carne, eu ainda tenho que lutar contra ela. Então, quem sente dor é a minha carne. Por isso Paulo diz, ainda que meu homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Então, cuidado. Não colheram, não acolheram. A ideia é acolher. O Senhor faz com que a verdade chegue até você. A ideia é uma pessoa de braços abertos recebendo aquilo. O que a gente percebe hoje é uma rejeição. Acolheram o amor da verdade. A maior demonstração do amor, a verdade. Deus fazendo você conhecer a verdade e sendo liberto por ela. Isso é demonstração de amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o quê? A verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por meu intermédio. É por esse motivo, preste atenção, não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Porque aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Em Romanos, Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Versículo 11. É por esta razão, é por isso aqui, que nós temos visto a realidade do movimento evangélico dos nossos dias. É isso aqui que a gente já está vivendo. A gente já está vivendo isso aqui. Só falta aparecer o anticristo. Mas todo o ambiente para aparecer já foi preparado. Talvez ele já esteja andando na terra. Como, por exemplo, Jesus andou de 30 anos na terra, ninguém sabia. Ele já tinha nascido há 30 anos. Até que ele começou a pregar depois de ser batizado pelo seu primo João Batista. Ninguém sabia. Nem o próprio João. Só quando Jesus vem, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas até então ele não sabia. 30 anos o Senhor Jesus andou de forma anônima na terra. Se o Senhor Jesus fez isso, imagine o anticristo. E tem todo o interesse no anonimato para operar o seu engano de maneira ainda mais imperceptível. Entretanto, cuidado. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda. Ó, você que já recebeu e-mail, é isso. Quando você recebe um zap, alguns celulares vibram, né?
Outros falam, não tem os toquezinhos para zap? É diferente de toque de ligação, né? Tem uns sinais, né? Cada um tem um sinal diferente. É um toque, pinim, né? Chegou uma mensagem, pois é, enviar. Deus envia, Deus lhes manda a operação do erro. Fica fácil, porque a gente vive no Brasil. No Brasil, há poucos anos atrás, nós presenciamos algo que mudou a história do nosso país. Ninguém sabe se foi para pior ou para muito pior. A gente ainda pode debater se foi para pior ou muito pior. Não sei. A Operação Lava Jato. Né? Por quê? Porque o que deveria ser um juiz justo, hoje virou um senador. E a gente viu que aquela justiça dele não era tão justa assim. Né? Você vê, o exemplo de incorrupto, né, fez um monte de coisa que juridicamente é condenável. Mas, fazer o quê? Esse é o reino dos homens. Então, mas na Operação Lava Jato, por que a operação? Porque reuniu, né, Ministério Público, Justiça Federal, Justiça Estadual. Então, vários órgãos foram, né, se juntaram para colocar essa ideia em prática. Então, foi só o Ministério Público, não foi só a Justiça, não foi só a Polícia Federal, não, até em algumas Polícia Estadual operando também, em vários, né, poderes, por assim dizer, operando. Isso é operação. Quando você junta várias pessoas com um único objetivo. Aqui é a operação do erro. Entenda, o mundo, Satanás e a sua carne querendo te enganar. Quando o anticristo aparecer, a gente vai bater o olho e vai dizer: esse homem de Deus é especial demais. Chega a áurea dele, né? É muita luz. É claro, porque Satanás se disfarça de anjo de luz, né? Para enganar. E quando o anticristo vier, você vai pensar que é treva? Primeiro que a ideia do grego anticristo não é aquele que vem de chifre. Não, a ideia é que vem tentando tomar o lugar de Cristo. E para tentar tomar o lugar de Cristo, ele tem que se disfarçar de gente boa. Que é o que ele não é. As pessoas, o anticristo vai vir fazendo coisa. Não, depois ele vai até fazer isso. Mas no começo, ele vai se disfarçar de salvador do mundo. É por esse motivo que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. Imagine as milhares de pessoas que viraram o ano glorificando a Deus no Réveillon Gospel, profetizando um 2024 de bênção. Isso é espírito de quem? Do erro. O que você tem que esperar de 2024? O que você contou? As coisas que Deus disse que aconteceria nos crentes: dificuldades, sofrimentos, tribulações, perseguições. Ah, mas eu profetizo o que, meu filho? Porque profetizar significa falar da parte de Deus. Você está falando da parte de você aí. Você está dizendo que você espera para o seu. Isso não é profetizar, isso é expectativa. E mais, falsas expectativas. Por isso é que a gente tem que entender. Essas pessoas que aparentemente são mais alegres do que a gente, elas são suicidas em potencial. Como assim, pastor? Uma das classes, por assim dizer, que mais sofre de depressão são os comediantes. Porque a profissão deles é fazer outros rirem. E cada vez mais o mundo vai ficando sem graça para eles. Até o ponto de eles pensarem que tem que tirar a própria vida. Recentemente tivemos um caso daquele Whindersson Nunes, né? Ficou famoso, contando piadas sem graça para aqueles que davam risada. E depois ele mesmo passou um tempo afastado, dizendo que se tratar de depressão. E até hoje, né? Tá. Por quê? Porque é isso. Quando você percebe, não tem muita coisa para a gente rir, muita coisa para alegrar a gente. Imagina, o que alegra as pessoas? Comer. Irmão, eu não quero te desanimar. Comida. Comida é o quê? No final é a mesma coisa. São elementos que a gente coloca, vai para a barriga e no final sai por excremento. As pessoas se
alegram, gastam pequenas fortunas em determinados tipos de bebida. Vai sair tudo também excremento. Investe tudo numa casa. Terremoto no Japão, você viu? Segundos. Salvador, em época de chuva, deslizamento. Segundos. Casas que demoraram uma vida para ser construída, caem parecendo dominó. Parecendo que foi feita de isopor. Então as pessoas colocam expectativas de satisfação naquilo que não pode satisfazê-los. E a tendência é cada vez mais perdermos a alegria. Tentamos forjar, tentamos criar novas formas de nos alegrar. Como está escrito, isso é só cavar cisternas rotas que não podem reter água. Uma cisterna rota é uma caixa d'água furada. Você acha que quando a Embasa avisar, vai faltar água hoje, não, tranquilo, a caixa de 55 mil litros, dá para ficar uns 2 dias aqui sem água e a gente nem sente falta. Pois é, desligou a transmissão, quando você vai abrir o chuveiro, não tem água? Não, estava furada, não guardou nem 1 litro de água. Então essa é a alegria que o mundo busca. Não pode alegrar isso. Mas o mundo ainda assim busca, né? Por isso que o carnaval que tinha 3 dias tem que ter 4. Não, 4 não, tem que ter 5. Não, 5 não, tem que ter 6. 6 não, tem que ter 7. 7 não, tem que ter 10. 10 não, 1 mês. 1 mês não, vamos ter o ano inteiro. Eu sou pernambucano, como eu disse para você baiano tem que nascer na Bahia. Eu não nasci, fui criado aqui, mas nasci em Recife, Pernambuco. Lá no estado natal, né, de minha mãe, por isso que eu nasci lá, Pernambuco, tem uma cidade que eles comemoram a festividade junina, que as pessoas costumam chamar de São João, mas não é só São João, São Pedro, emenda tudo, né? E é um mês inteiro. Por quê? Porque não é só um dia, né? Não, mas vamos emendar com São Pedro, aí é uma semana, né? Eu juntou 24, São Pedro acho que é na outra semana, né? São João. Aí não, vamos juntar. Não, já que está uma semana, por que não fazemos 2? Tem 2, não, por que não fazemos? Não, vamos fazer logo o mês todo, porque fecha. Pois é, lá na cidade, lá, se eu não me engano, Caruaru, é o mês inteiro de festividade. Mês inteiro. Provavelmente estão querendo aumentar. Porque é assim que é o mundo. A alegria não é alegria. Então você sente prazer por alguns instantes, daí depois não sinto mais, tem que aumentar a dose. E é isso que as pessoas vão ser mortas por aquilo que elas achavam que era o grande propósito da sua existência, ser feliz. Né? Esse é o mundo. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, que já está agindo para darem crédito à mentira. Então, o que mais se ouve hoje em dia são os palestrantes motivacionais. Eles matam gente todo dia, motivando as pessoas a fazerem aquilo que vão matá-las. E eles são bem pagos para fazer isso. E as pessoas querem ser motivadas para atingir os seus próprios objetivos, sem se preocupar se esses objetivos são de fato bons ou maus. A fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Dar crédito. Lembra quando você abre uma conta no banco? Ninguém te dá crédito. Você só vai tirar o que você tiver. Então, à medida que você for, tendo algum tipo de vida com aquele banco, ele vai, não, eu vou te dar uma conta, vou te dar um crédito de R$500. Aí você começa a pagar, contrai aquela dívida, paga. Aí não, vou aumentar um pouco o seu crédito. Pois é, dar crédito é isso. Dar crédito. Eu vou apostar nisso. As minhas fichas. Pois é, a gente não aposta, a gente sabe. Quem aposta, ele desconfia. Ele tem probabilidades, é isso que é apostar. Pode ser que dê, pode ser que não dê. E as probabilidades podem ser 1 para 100 milhões ou 1 para 2, como no caso. E aí, amanhã vai chover ou não? 50% de chance de chover, 50% de chance de... Não, mas fizemos a previsão para que não chova. Pois é, mas é assim. Pode ser que sim, pode ser que não.
a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. A gente vai dizer para as pessoas, ó, aquilo que você vai plantar, as pessoas não dão crédito a isso, é impressionante. Continuam plantando na carne de forma sistemática, né? Habitual, zero temor. Por quê? Porque não dão crédito à verdade. A gente dá o exemplo do dilúvio. Oh, não é, 100 anos construindo a arca, obedecendo a Deus. Aí veio o dilúvio e matou a todos. Noé e sua família foram salvos. Não sei se eu dou crédito a essa história. Eu prefiro dar crédito ao, sabe, a biografia que eu li de Steve Jobs, a biografia que eu li de fulano de tal. Eu prefiro dar crédito, né, ao conselho que eu recebi da influência tal. Meu Deus. Não é assim que o mundo tem vivido os seus dias. E os evangélicos na mesma direção. Eles dão crédito mesmo ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Todos quanto deram crédito, não deram crédito à verdade, Deus envia esse Espírito para que dê crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário. Por quê? Porque não existe neutralidade. Não, eu não dou crédito nem à verdade nem à mentira. Eu não dou crédito a nada. Não, você já está dando crédito à mentira só por falar isso. Porque se você acha que você é neutro, você está dando crédito à mentira. Porque a verdade diz que não existe neutralidade na batalha da fé. Na batalha da fé diz assim: o mundo inteiro já é maligno e um pequeno grupo de Deus. Isso é a verdade. A verdade é que as pessoas não querem crer. E como é que elas reagem? Elas se deleitaram com a injustiça. Ainda esfrega a injustiça na minha e na sua cara. Vocês estão na igreja? Pois é, eu estou na praia fazendo não sei o que. Eu fiquei em minha casa comendo. Eu estou aqui. Vocês aí, que acreditam que tem que ser. Eu sou um crente virtual e acredito que sou salvo igual a vocês. Cuidado, essa risada é do cão. Então, você vê que cada vez mais as heresias elas vão encontrando espaço no ambiente da igreja. Porque as pessoas querem ouvir. Elas querem ouvir o que deixa-as confortáveis. E aí o que acontece? Os falsos mestres começam na produção desse tipo de produto, né, de agradar os pecadores religiosos. Eles se deleitam. Irmão, eu não sei se você já teve experiência de ir para um show gospel. Eu já tive experiência de ir para show gospel e ir para vários shows quando eu nem crente era. Então eu já fui para show do mundo, show gospel. Eu digo sem medo de errar, o show gospel é 10 vezes pior. As pessoas fazem coisas abomináveis dizendo glória a Deus, aleluia. No mundo eu não vejo isso. No mundo eu vejo coisa até mais no sentido. As pessoas, por exemplo, o roqueiro faz o sinal do diabo, né, que atribui o diabo com o chifre. Pois é. É uma coisa mais compreensível do que uma pessoa que diz eu amo a Deus e quebra uma guitarra. Como assim? Foi o que aquele pastor lá de Minas Gerais fez. Ele Lucinho, que é pastor de jovens. Meu Deus, coitado do jovem. Quebrei uma guitarra para a glória de Deus. Não, meu filho, eu entendo quando um guitarrista que se diz acreditar no Satanás quebra uma guitarra. Eu entendo. Mas um crente, no universo de tanta falta de coisas materiais na igreja evangélica, não era melhor pegar essa guitarra que você está desprezando e doar para alguma pessoa que tocasse como Davi tocou a harpa? Não vou quebrar. Eu não entendo. Eu entendo quando você tem um camarote que separa quem tem dinheiro e quem não tem no mundo. O mundo tem essa separação de classes. Mas camarote no ambiente de igreja? Não, porque aqui sabe como é, só autoridade e crente rico. E os crentes que não valem nada? Fica na pista. Na pista! E tem pista e camarote? Tem, eu gosto que eu tenho. E no camarote? Coquetel sem álcool. Cerveja sem álcool.
estou inventando não, irmão. É só você ver. E aí eu digo para você, é muito mais assustador o ambiente gospel do que o ambiente secular aberto. Por quê? Porque a gente vê isso aqui. Eles se deleitam com a justiça. Sabe, eu estou aqui no camarote, eu já estive na pista. E quem me viu passando pela prova e não me ajudou, agora me vê na bênção e está se arrependendo aí. Ó, quando eu bati na porta, ele disse, me empreste R$1.000, me emprestou, não foi? Você vai ver. Pois é, irmãos, eu preciso concluir. Versículo 13. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Percebeu? Vai crescer a maldade em números assombrosos, mas vai ter crente também. E a gente deveria se alegrar com isso. Por quê? Porque por mais que se multiplicaram as falsas igrejas, nós estamos aqui. Somos poucos, mas estamos aqui, pela graça de Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor. Por que amados pelo Senhor? Porque é só pelo Senhor, viu? O mundo odeia. Se o mundo está amando, não é um bom sinal. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. E se Ele escolheu a gente para a salvação, o inimigo fareja de longe e vai perseguir. Pela santificação do Espírito e fé na verdade. Percebeu que salvação e santificação sempre estão juntas? Fulano diz que é salvo, mas vive uma vida mundana, não é salvo. Sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Parece que a igreja evangélica escolheu esquecer da santificação. E a santificação ela é sempre produzida pelo Espírito. Como? Através da verdade. O Espírito que eu envio a vocês vos conduzirá em toda a verdade. Para que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho. Por que nosso? Porque tem um dos outros. E um dos outros eu não assino embaixo. Eu já disse, o movimento evangélico não me representa. Eu não tenho nada a ver com esses pastores roubadores, não tenho nada a ver com esse pessoal que faz de igreja curral eleitoral, não me confunda. Eu sou um servo de Cristo. Mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes. Entrou 2023, saiu 2023, entrou 2024, fique firme. Ó, dê uma olhada aqui, veja se o alicerce está firme. Se não deu um resultado, vai ficar firme. Por quê? Porque ventos irão soprar, tempestades, terremotos, e a gente tem que estar o quê? Firme. E guardai as tradições, é bonita essa palavra. Tradições significa ensinos daqueles que vieram antes de nós. A igreja não surgiu com a gente. A CCVE, ela não tem 13 anos. Não, 2.000 anos. É só um nome que a gente deu para a gente se identificar e até dizer, não faço parte dessas igrejas heréticas. Veja aí CCVE na internet, pois é isso que a gente acredita. É só uma identificação no meio de tanta heresia que se faz necessário. Como Paulo dizendo, o nosso Evangelho. Por quê? Porque tem outros que vão por aí e eu não tenho nada a ver com esses. Assim, pois, irmãos, permanecei firme e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Então, a gente olha para a igreja que veio antes da gente e a gente tem que aprender com ela. Porque a gente aprendeu com ela, que aprendeu com a que veio antes dela, que com antes dela, e foi assim que o ensino chegou até nós. De maneira que quando a gente lê Atos, a gente vê, é assim que eu tenho que viver. Por quê? Porque foi assim que a igreja foi vivendo.
Ah, mas isso foi escrito no século I, a gente está no século XXI. Não interessa. A tradição é a mesma. Por isso que não tem esse negócio de namoro, morar junto, mentirinha do bem, inveja do bem. Não! O que tem é o certo e o errado. Sempre houve o certo e o errado. A verdade e a mentira. Cuidado. Quando você se esquece daqueles que te antecederam, você perde sua identidade. Isso é até, como eu disse ontem, elementar. Quando você pega esse documento que a gente chama de documento de identidade, tem lá o nome de quem? De papai e de mamãe. E papai e mamãe vieram depois ou antes? Antes. Vieram antes da gente. A gente não tem que mudar. O apóstolo Paulo, que já é praticamente uma segunda geração, o apóstolo Paulo, ele vai ser alcançado pelo Espírito 7 anos depois do batismo de Estevão, segundo nos ensina a tradição cristã. Ó, que lindo. Então, o apóstolo Paulo, ele diz: eu entrego a vocês o que eu também recebi. Não pode ter alteração. A gente percebe que hoje em dia o evangelho mais legal para muitos é o mais diferente. Batismo no tobogã. Casamento submerso. Aí é o padre com aquele negócio. Você aceita? Aí porque tem que ser com plaquinha, né? Porque como é que vai ouvir falar embaixo da... Você está dando risada? Tem gente que casa assim. Tem casamento de paraquedas. Porque a pessoa quer ser diferente. E na igreja, meu filho, o diferente é do cão. Nós somos aqueles que andam no mesmo caminho, que já era antigo na época de Jeremias. 580, 600 anos antes de Cristo. Já era antigo. E na nossa? Todo mundo está atrás de novidade. Não, novidade não é. Por isso que eu gosto de pastor, você tem 40, mas cara de mentalidade de 80. Eu digo só? Não, acho que eu estou beirando 100 já. Porque quando eu vejo aqueles filmes de antigamente, eu digo, eu acho que eu sou daquela geração. As pessoas se vestiam decentemente, diziam bom dia, boa tarde, boa noite, né? Tinha um mínimo de educação. Hoje a gente vive uma realidade completamente desconectada até das boas maneiras. Imagina. Por quê? Pela multiplicação da maldade. Antigamente, o jovem cortejava a jovem. Agora não. Agora, né? Por favor. Não. Existe uma tradição e nós devemos dar continuidade a ela. Vou dizer uma coisa para vocês, eu acho ridículo, né? Sou eu que acho, quem quiser achar, seja livre, mas eu acho ridículo e uma hipocrisia assim sem tamanho, esse pessoal que vive cheio de celular, né? Normal, e para ganhar terra se veste de índio e diz, eu sou índio, eu quero ter direito à terra, e depois vai vender para o garimpeiro. Eu sou sem terra, mentira, tem não sei quantas terras aí por aí, e diz que é sem terra para ter mais terra, né? Esses movimentos são tão errados quanto os que estão ganhando dinheiro no capitalismo, né? Porque todos os dois tipos de filosofia, seja de esquerda e de direita, está tudo errado. O que é certo mesmo é o ensino do alto. Então aí você vê esse pessoal vive como o homem branco e na hora de ter seu direito, sou indígena, Se eu vi um pessoal que se diz indígena, meu filho, com um iPhone na mão, eu digo, rapaz, esses índios estão tudo modernos, né? Não tem mais dança do fogo, nada não, né? É só para ter direito à terra, alguma coisa assim, aí diz que é índio. É com determinadas pessoas. Parece que você tem, né? Eu vou. Ó Senhor, é o mundo. Essa hipocrisia. E os evangélicos parece que viraram isso também.
Quando é conveniente, disfarça-se de evangelho. Pega uma Bíblia, saúda com a paz do Senhor, né? Usa até o nome de algum evangelho do passado, adota essa terminologia puritano. Vocês sabem quem é os puritanos? Ô meu filho, quando eu vejo os puritanos de hoje, eu fico de puritano, não tem nem o branco do olho. Porque puritano tinha que ser perseguido a ponto de fugir do país. Foi o que aconteceu. Saíram da Inglaterra para os Estados Unidos. Que era onde eles jogavam, era tipo uma colônia penal da Inglaterra. Quem não prestava, saía da Inglaterra, jogavam aqui nos Estados Unidos. Aí vieram também os perseguidos religiosos, puritanos, fundaram lá. E a gente observa, meu Deus, a pessoa hoje, né? Espanho, Calvino. Uma pessoa disse para mim que é calvinista, eu digo, você é o quê? Deixa eu entrar na sua casa. Porque na de Calvino tinha uma cama, uma mesa, uma cadeira, uma vela para ele estudar, porque ele estudava às vezes, virava à noite, tinha que ter uma vela para estudar de madrugada. Era o que tinha na casa de Calvino. Os calvinistas de hoje, meu filho, é tanto dinheiro que de Calvino não tem nada. Calvino, quando subia no púlpito para pregar, ele pediu para fazer uma porta. O púlpito naquela época não tinha microfone, tinha que ser num lugar alto para o som se propagar, usando o eco, né? E aí ele subia lá aquela escadinha assim e disse, bota uma porta aqui. Por quê? Porque você não vai cair. Não é porque está querendo. Porque eu quero entender que quando fechar essa porta, eu não tenho mais conexão com nenhum homem. Eu estou aqui como mensageiro de Deus, vou falar. E foi assim, ele foi expulso da cidade que ele pregava. Então, cuidado, as pessoas elas gostam de falar de pessoas que viveram no passado sem nem saber como elas viveram. Como eu já disse, tantos jovens que hoje em dia olham para o desenho de Jim Elliot, acham bonitinho. Você já tomou uma pedrada? Não, pedrada é ruim. Eu estou falando uma pedrada aquelas grandonas não, sabe? Brincar de badog? O seu amiguinho errou e acertou a pedrada em você. Você fica injuriado com o amiguinho. Pois é, Jim Elliot morreu atravessado por uma lança, pregando o evangelho para ímpios. Você acha bonitinho a história dele? Não foi bonitinha. Foi bíblica. Foi cristã. Estava conversando com Mateus quando a gente voltava. A esposa de Jim Elliot permaneceu no lugar a ponto de evangelizar os assassinos. O grupo dela, né? Evangelizou os assassinos do seu marido e depois se tornou amigo e cresceu com o filho dele. E o filho dele, quando estava mais velho, levou esse índio que assassinou o pai para conhecer a sua casa nos Estados Unidos da América. Está com o filho, Terra Selvagem. Tem uma parte final do filme que mostra cenas reais do índio que assassinou o pai. Meu Deus, hoje a gente está conseguindo perdoar uma pessoa do lado. Imagine, pegou uma pessoa que assassinou meu pai, me impediu de crescer com meu pai. Ele sabe, você não quer se vingar dele? Não, meu pai está no céu. Ele também vai, eu quero ir também. Vai eu ficar com raiva dele, quem não vai para o céu sou eu. Eu acho bonitinho essa história, não acho bonitinho não. Porque se você quiser seguir esse caminho, você não vai ver nada de bonitinho. Você vai ver o seu coração querendo se encher de raiva e você tendo que, igual a barco quando está entrando água, tendo que esvaziar para não afundar. Porque é assim. Hoje você tem um monte de notícia que se você não botar para fora do barco, ele afunda. Não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Limpe o coração. Ah, eu acho bonitinho o desenho de Jim Elliot. Não é desenho não, viu? É vida real. Irmãos, esses dias eu fiquei ouvindo, né? Porque as pessoas vão perdendo. O que estão dizendo de Eric Liddell hoje é um negócio assim diabólico. Eric Liddell, você sabe, ganhou a medalha olímpica e depois foi ser missionário na China com sua esposa, morreu lá. O Japão entrou em guerra com a China, ele ficou lá, mandou a esposa com as filhas de volta, né? E ele ficou lá e morreu lá. As pessoas só botam, não, mas porque ele deixou ele correr os 100 metros,
correu os 400, ganhou, só vai até aí, viu? E é para mostrar que ganha. Crente que abre a mão de alguma coisa ganha algo melhor. Ele deixou de ganhar os 100, ganhou 400, está vendo? Você abre mão de 100, Deus vai te dar 400, aleluia! Traz isso até para o material. Não, ele foi para a Inglaterra, um desconhecido na Inglaterra, uma vida, né, sofrida na Inglaterra, e morreu de câncer no cérebro. Mas não acredito, uma pessoa tão boa, Deus deu um câncer para ele, foi, e no cérebro. Ah, gente que é do bem não tem esse tipo de doença, não tem, mas ele teve. Fazendo o que ninguém queria. Porque o nosso padrão de justiça não tem nada a ver com a justiça de Deus. É o fato de você passar pelo que ninguém consegue passar, que glorifica a Deus. Eu não conheço ninguém que faz o que eu fiz hoje. Deixa de estar no aniversário da filha de 15 anos, que dizem que 15 anos para menina, né? Para estar na igreja pregando como eu estou. Não, podia ter chamado outra pessoa, né? Não podia não. Deus mandou que eu pregasse. E o aniversário? Não, 15 anos. Amanhã ela vai ter 15 anos e um dia. Aí. Ela vai ter 15 anos durante 365 dias. O mundo que tem essa tentativa de demonstrar afeto de uma forma tão odiosa, né? Afeto de verdade você não demonstra um dia não, você demonstra a vida inteira. É justamente quando ninguém estava vendo, que só eu estava do lado dela, que ela via que eu amava, diferente das demais pessoas, que não tem dificuldade para sentar para comer um bolo, mas se ela ficar doente, não quer nem chegar perto, para não ficar doente também. Quando eu digo para ela que ela era pequena, que eu chupava a meleca dela, para limpar o narizinho dela, para ela não ficar sem ar, meu pai, que não, Deus. Ele vai ser que ia ficar sem ar? Porque criança pequena não sabe expelir, catar. E aí? Não, mas hoje em dia tem aquelas bombinhas. Pois é, na minha época não tinha essa bombinha não, era na boca mesmo. É, cara, que nojo. Não, nojo não, é minha filha. Várias vezes ela vomitou em cima de mim. Eu nem trocava a blusa, só não dava. Ai, que nojo, vômito, é ácido. É mesmo, não me queimou não. Então, amor se demonstra assim, irmãos, na prática. Dizer que ama Jesus numa praia, gritando, no Réveillon, o ímpio faz. Eu quero ver você amar Jesus aqui. Eu quero você amar Jesus quando isso te custar, né, perda de bens materiais lá fora. Aí é difícil dizer que ama. Né? Então aqui ele diz: assim pois, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. O pessoal não quer nem aprender. Chega na igreja achando que sabe tudo, né? Ainda mais agora que tem o Google. Seja por palavra, seja por epístola nossa. A ideia é, palavra, quando Paulo pregava pessoalmente. Epístola, ele escrevia, como é o caso aqui que ele escreve. Ora, versículo 16, vou concluir aqui. E Judas, se Deus permitir que seja. Fique tranquilo, não vou sair daqui muito tarde. Né? Meia-noite, 1 da manhã, não. A gente vai sair 11, 11h30, tá bom, né, irmãos? Amém? Olhar, desespero, clima tenso. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, nosso Pai. Você tem um Pai, que é Deus. Se a gente não tomar cuidado, a gente fica cheio de orgulho. Quem é seu Pai? Deus. Não, você que seu Pai, né? Não, meu Pai é Deus. Eu tenho um Pai aqui na terra também, mas meu Pai é Deus. E nos amou. Você sabe que Deus te ama? Se você não sabe ainda que Deus te ama, você não é salvo. Porque a gente é salvo pelo amor de Deus. Se você nem sabe que Ele te ama, como é que você pode acreditar que Ele te salvou? Que nos amou e nos deu eterna consolação. Ele nos deu, então Ele não consola você um dia. Eu acho interessante. Teve nesses 13 anos, indo para 14, de gente, pastor, Deus me colocou aqui e disse que era para eu ajudar. Meu filho, normalmente passava um mês, alguns menos, alguns um pouco mais, e de repente Deus dava tanta orientação, porque deixava de ajudar. Mas não foi Deus que mandou? Foi! E por que parou? Parou por quê?
Começa pela emoção, termina quando a emoção passa. O que nos amou e nos deu eterna consolação. Por isso que é tão bom se relacionar com Deus, porque quando todos nos desamparam, e mesmo quando às vezes as pessoas não têm a oportunidade de nos amparar, como no caso de Paulo. Paulo está preso, as pessoas não tinham a oportunidade de entrar lá, mas Deus estava lá com ele. Por isso que Deus é sempre e sempre o melhor amigo de todo crente. Não estou reduzindo a Deus a melhor amigo, mas eu estou dizendo que o Deus que é todo poderoso, Ele é também o meu melhor amigo, assim como Ele também é o meu Pai. É nele que eu encontro consolo, é nele que eu encontro motivação, de maneira que eu não preciso de motivação no mundo. E nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Por que boa esperança? Porque tem esperança que é ruim. Qual? A falsa. Sabe o pessoal que começou? Eu profetizo 2024. Essa esperança não vai dela, viu? 2024 vai ser vitória. Eu não sei não, porque o Bahia também está lá. Não sei, né? Os dois times, né? E nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Por quê? Porque se você estiver esperando da forma errada ou na pessoa errada, essa esperança não é boa. Pela graça, consolem o vosso coração. O nosso coração é que precisa de consolo. É o nosso coração que é o alvo, junto com a nossa mente. E a nossa mente e o nosso coração estão sempre ligados. É o alvo do inimigo. Ele sabe que a gente vai fazer, a gente vai falar o que o nosso coração está cheio. Consolem o vosso coração e vos confirmem. Confirmar, tá vendo? Fique firme. Confirmar significa, né? Você testemunhar, você evidenciar cada vez mais aquilo que uma vez você professou. É como a ceia. É uma confirmação do batismo. Toda vez que a gente ceia, a gente está confirmando a aliança que a gente fez no início por meio do batismo. Consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra. Olha que coisa. Em toda salvação e santificação, que sempre está envolvido obra. Obra não é a razão, não é o meio, não é a obra que nos salva, mas é para o que fomos salvos. Fomos salvos para as boas obras. Então, se você foi salvo, é para produzir boas obras. Confirmem em toda boa obra. Vocês viram aqui em 2 Tessalonicenses, Tessalônica é uma igreja que Paulo elogia. Ele fala para eles tomarem cuidado dos falsos, fala, mas elogia essa igreja. Vimos no começo aqui. Confirmar em toda boa obra, porque não adianta a gente começar bem se a gente não continuar. Não adianta você começar com toda a velocidade e de repente parar. Quantos de vocês já conheceram o conto, não? A anedota da lebre e da tartaruga? A lebre, que é o coelho, né? Essa tão rápido, vai, que até tira um soninho. A tartaruga é lenta demais, eu vou dormir, e a hora que eu quiser eu pego ela, passo ela e ganho. Ele dormiu demais. Parece com os crentes, né? Dormiu demais, quando tentou pegar a tartaruga, não deu tempo, a tartaruga chegou antes. É assim que se conta esse conto. Pois é, a gente precisa continuar na boa obra, sem parar. Vimos sem olhar para trás, como a mulher de Ló, sem largar a mão do arado, pois há uma maldição a respeito desse grupo de pessoas que colocam a mão no arado e depois abdicam desses benditos serviços. E vos confirmem em toda boa obra e boa palavra.
Não existe boa obra sem boa palavra. E não existe boa palavra sem boa obra. Ah, não, fulano prega o evangelho correto. E como é que está a vida? Não é correto. Então, não tem nada de bom aí. É falso. Fulano está fazendo coisas corretas, mas acredita no evangelho que não é o correto, ou nem acredita no evangelho, então é tudo errado. Não é porque a pessoa está indo para o outro lado do mundo, tem uma organização, Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras. Outro dia eu vi uma ali, eu vi uma associação de nível mundial também, que se ocupava em levar alimento para países que sofrem escassez de alimento. Então, a grande questão é que para essas coisas, o homem sempre vai se associar para fazer. E para pregar o evangelho? Não. Pregar o evangelho é só a igreja. É só a igreja que pode pregar o evangelho. Levar comida? Vários podem. Inclusive a gente também. Mas não é a nossa prioridade. Porque a nossa prioridade é fazer o que ninguém, além de nós, pode fazer. Vestir alguém que está com frio, outra pessoa pode fazer. Mas vestir com as vestes de Cristo, ninguém, só a gente apresenta o evangelho. É por isso que o inimigo muitas vezes tem conseguido sucesso enganando os crentes de que eles serão crentes se eles praticarem coisas como essa. Negando, desconsiderando inclusive o valor do evangelho. Não temos que pregar o evangelho, porque o evangelho separa. Determinada pessoa acredita em Alá, outra pessoa acredita em Buda, outra pessoa não acredita em nada, mas temos que vestir a todos, é a nossa missão. Não, minha missão não é essa, eu sou pastor. E ouvir do Senhor é pregue o evangelho, toda criatura. E quem ouviu? Eu ouvi. É o que eu vou fazer. Enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou me deparar com pessoas que estão com fome. Eu vou procurar dividir o que eu tenho. Eu vou procurar até abrir mão, se necessário, de tudo que eu tenho para alimentar pessoas que de repente estão mais famintas. Eu vou vestir pessoas, mas como algo secundário, não como uma prioridade. A minha prioridade é pregar o evangelho. Tanto de maneira oral, apresentando a verdade, como evidenciando por meio da minha vida, condizente com aquilo que eu prego. Isso falta, isso é escasso, isso sempre foi escasso. Senhor, cadê os ceifeiros? A seara é grande, eu sei, e os ceifeiros são poucos. Eu desafio você a pegar organizações não governamentais que ajudam as pessoas ao redor do mundo. Faça uma pesquisa, bote no papel quantas pessoas estão envolvidas, quanto de dinheiro circula nessas organizações e veja lá, cristãos que estão se afadigando para pregar o verdadeiro evangelho em pleno século XXI. Coloque no papel, veja a quantidade de dinheiro que transita na mão dessas pessoas e o grupo delas. Você vai ver que a discrepância é enorme. Eu não estou dizendo o movimento evangélico, porque o movimento evangélico já abandonou o evangelho há muito tempo. Tem muitas instituições religiosas que acham que a nossa missão é fundar o orfanato. Não, a gente pode até fazer isso, mas não é a nossa missão prioritária. Esses dias de novo, alguém que teve acesso ao telefone, meu número, e me ligou. Eu sou de tal lugar, deram o seu telefone. Eu falei, tudo bem, o que foi? Vai falar. Não, eu sou de uma ótica que queria fazer exame de graça lá na igreja. Não pode não. Não, mas isso é para o bem da comunidade. Não é isso que a gente vê de bem. Os olhos abertos que a gente quer são outros. Ah, tá bom, desligou, com raiva. Já era esperado. Por quê? Porque ninguém pode dizer que aqui a gente não dá prioridade à palavra de Deus. Pode falar mal até de mim, normal. Mas dizer que aqui no prego o verdadeiro evangelho, filho, aí vai ser mais difícil, porque é o que a gente prega. Pode até chamar a gente de seita. Difícil é provar. Porque seita, por natureza, tem que desconsiderar o evangelho. E é o que a gente mais defende aqui. A Bíblia que a gente prega é a reformada. Pastor, que tipo de cristão você se enquadra? Eu procuro ser bíblico, mas se você quer um enquadramento, eu sou um cristão conservador. Acredito nas tradições.
Eu não achava que uma igreja de portinha. Igreja de portinha normalmente é aquelas igrejas que pula, né, gira. E aqui não faz isso. Por quê? Porque não precisamos fazer isso. Nós vivemos a verdade. Mas numa portinha, pois é. Jesus nasceu no estábulo, estamos bem. Então é preciso que a gente valorize o que recebemos. Você entende que você recebeu a verdade, que isso não tem preço? Então você valoriza encontros como esse. Eu não trocaria essa noite aqui com vocês por nenhum outro lugar. Por quê? Porque o Senhor disse para eu estar aqui. E quando o Senhor disse para eu estar no lugar, Ele está lá antes de mim. Ele que me traz, Ele que me leva. Eu vou perder isso. Então que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque os dias estão maus. Onde as pessoas chamam a verdade de mentira e a mentira de verdade. As pessoas chamam bênção de maldição e maldição de bênção. As pessoas chamam os verdadeiros mensageiros de Deus de inimigos. E os falsos mestres de melhores amigos. Que esse alerta ressoe nos nossos ouvidos e que não nos deixe tropeçar jamais. Obrigado, Deus, por nessa noite, mais uma vez, segundo a Tua vontade boa, perfeita e agradável, nos revelar os Teus benditos propósitos na nossa vida. Nos fortalecer, nos renovar, nos despertar para uma viva esperança em Ti. Nos alegrar, Senhor, com a verdadeira alegria que não pode ser roubada. Nos entesourar com tesouros também que não podem ser jamais roubados, pois eles estão no céu contigo. Senhor Jesus, que nós possamos andar contigo todos os dias, que a Tua companhia seja sempre sentida por todos nós, nas nossas vidas, o tempo todo. Que o Senhor seja sempre o nosso Senhor, guiando cada um dos nossos passos. Faz de nós, Senhor, ramos frutíferos, produzindo bons frutos, que evidenciem a boa árvore, que nós somos enxertados, pois por natureza não pertencíamos à boa árvore, mas por graça fomos enxertados nela. Ó Senhor Jesus, livra-nos da ingratidão, da murmuração, que muitas vezes nos assedia, e que possamos dar sempre graças a Deus por tudo, pois essa é a Tua vontade para nós. Despede-nos em paz nessa noite, Senhor, com o coração cheio de amor, fé e esperança, exalando aonde quer que o Senhor nos envie o bom aroma de Cristo, que habita ricamente em nós para sempre. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E só quem se sente abençoado diz amém. 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 Aleluia. Eu fico dizendo sempre que aqui a gente tem que se controlar, porque é muita alegria, os irmãos ficam querendo, né? Assim mesmo.